Olá, tudo bem? Professor Gil Lopes aqui, mais uma aula de Direito Penal Militar. Na verdade, essa é a nossa primeira aula aqui de Direito Penal Militar, tema muito bacana. Na verdade, pessoal, é bacana por quê? Porque é Direito Penal. É Direito Penal, só que vai ter algumas regrinhas específicas aqui e são essas regrinhas que a gente vai centrar. Vocês vão perceber que o Direito Penal e o Direito Penal Militar é a mesma coisa, tá? É tudo a mesma coisa, tá? Regula o ius puniendi estatal, o direito de punir do Estado, em razão da prática de uma infração penal. Ocorre que o Direito Penal Militar ele trabalha só como uma espécie de infração penal. Qual? O crime. Eu vou adjetivar esse crime de crime o quê? Militar. Crime militar previsto, então, no Código Penal Militar. Mas olha, interessante que com a alteração recente, né? O crime militar não é somente aquele previsto no Código Penal Militar, ele pode estar também previsto fora do Código Penal Militar, fechou? Vamos lá então, dar início às nossas atividades aqui e vamos ao que interessa, já de acordo com o seu edital. Tópicos número 1, aplicação da Lei Penal Militar. Aplicação da Lei Penal Militar. Tema esse, pessoal, que está previsto aqui, ó, do artigo 1º ao artigo 28, tá? Artigo 1º ao artigo 28 do Código Penal Militar do CPM. Notem que eu vou colocar aqui, ó, a sigla para Código Penal Militar CPM, beleza? Então, o artigo 1º ao 28 é o tema aqui das nossas primeiras aulas sobre o Direito Penal Militar, beleza? E olha, primeiro aspecto que a gente vai parecer um déjà vu para quem já assistiu aula de penal, é o princípio da legalidade. Vamos então analisar aqui o princípio da legalidade que está lá no artigo 1º mesmo, tá? Lembrando que o Código Penal Militar vai chamá-lo de princípio da legalidade. O Código Penal Comum chama esse princípio de princípio da anterioridade, mas vocês vão ver que é tudo a mesma coisa, tá com a mesma dicção, mesmo texto aqui do Código Penal Militar para o Código Penal Comum, beleza? Só muda aqui que lá é ponto e aqui é vírgula. Vamos lá então? O que ele diz? Já anota aí no seu caderno, ó. Não há crime sem lei anterior que o defina. Essa é a primeira parte. Não há crime sem lei anterior que o defina. Notem que essa primeira parte do princípio da legalidade refere-se ao preceito primário de um tipo penal incriminador. Ele está falando da definição do crime. Continua aí, vírgula. Nem pena sem prévia cominação legal. Nem pena sem prévia cominação legal. Beleza? Notem que, a partir da vírgula, ele refere-se ao preceito secundário. Então, ele diz que tanto o preceito primário quanto o preceito secundário devem estar previstos em lei. Ou seja, a descrição da conduta, a definição do crime e a pena cominada a esse crime devem estar previstas em lei. Nota, então, que deve-se observar o princípio da legalidade, não somente o preceito primário. Professor, o que é o preceito primário e o que é o preceito secundário? Olha, a doutrina fala que os artigos do Código Penal são tipos penais. Aí nós temos os tipos penais incriminadores, aqueles que descrevem conduta e cominam penas, e os não incriminadores. Por exemplo, tem uma regra lá do Código Penal que fala assim, ó, não há crime se o agente pratica o fato em estado de necessidade. Esse é um tipo penal, só que ele é não incriminador, permissivo. Traz aqui pra gente a exclusão da ilicitude. Agora, temos tipos penais lá no final, que eles vão incriminar condutas, por exemplo, matar alguém, ou então recusa de obediência, desobedecer ordem, recusar a obediência de ordem de superior. Bem, ele descreveu uma conduta e vai cominar a essa conduta uma pena. Esse é um tipo penal que incriminador, beleza aqui? Bem, pessoal, voltando então aqui, já anotou aí, ó, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Olha, esse princípio ele é aplicável inicialmente ao crime. Aqui no Código Penal Militar não tem tanta relevância aqui para a gente essa primeira parte. Por quê? A gente falar aqui da abrangência. Porque o Direito Penal Militar não trabalha com contravenções penais. Ele trabalha só com uma espécie de infração penal. Qual? O crime, beleza? Agora, na segunda parte, ele vai falar da pena, ó, nem pena sem prévia cominação legal. Essa segunda parte pode cair na prova de vocês. Abrange também a medida de segurança? Sim. Então aqui deveria ter escrito o quê? Nem pena ou medida de segurança sem prévia cominação legal. Por quê? Não somente a pena, mas também a medida de segurança devem estar previstas em lei. Beleza? Então nós temos duas espécies de sanção penal. Quais? A pena aplicável
ao imputável. Imputável é aquela pessoa que tem capacidade de entendimento e autodeterminação. E a medida de segurança aplicável ao inimputável. Então, olha aqui, pessoal, recapitulando, não há crime. O crime tem que estar previsto em lei. E a pena também. Lembrando que aqui, pessoal, a gente deveria ampliar para também as medidas de segurança. Medidas de segurança. Não somente a pena, mas também a medida de segurança deve estar prevista em lei. Só adiantando aqui, medida de segurança, ela é aplicável ao inimputável. Inimputável, doente mental, enfim. Aí a medida de segurança aplica-se ao inimputável e consiste em um tratamento ambulatorial ou internação em hospital psiquiátrico. Então, o louco varrido praticou uma infração penal, né? Nesse caso, ele não está sujeito à pena, ele está sujeito aqui à medida de segurança. Medida de segurança, então, seria uma internação em hospital psiquiátrico ou tratamento ambulatorial. Nesse caso, ele vai ficar internado até o dia que ele ficar melhor, né? Estamos juntos aqui, pessoal? E a medida de segurança deve estar prevista em lei. Fechou? Beleza? Bem, agora vamos falar aqui dos subprincípios do princípio da legalidade. Vimos que não há crime, nem pena ou medida de segurança sem estar prevista em lei. Agora ele vai falar assim, ó, não há crime sem lei. Quando ele fala não há crime sem lei, anterior que defina, nem pena nem sem prévia cominação legal, ele está falando de qual princípio? Isso, ele está falando do princípio da reserva legal, ou princípio da estrita legalidade. Anota então já no seu caderno, letra B, princípio da reserva legal, ou princípio da estrita legalidade. Para você entender, lá no direito constitucional, nós temos algumas espécies normativas. Quais são? Lei complementar, lei ordinária, emenda constitucional, medida provisória, decreto legislativo, resoluções, dentre outras leis lá. São ao todo 7. Quais podem criar crimes e combinar penas? E isso somente a lei em sentido formal, somente a lei ordinária ou lei complementar. Sei que o direito penal ele pode ser tratado, todo direito penal, por lei ordinária, mas nada impede que uma lei complementar defina crimes e comine o quê? Penas, ok? Então já anote aí no seu caderno, de acordo com esse princípio, só fazendo um link aqui, hein? Este princípio é um desdobramento da legalidade, tá? Então, de acordo com este princípio, somente lei ordinária ou lei complementar podem criar crimes e combinar penas. Somente lei ordinária ou lei complementar podem criar crimes e combinar penas. Podem criar crimes e combinar penas. Estamos juntos aqui, pessoal? Muito tranquilo mesmo. Somente essas duas espécies normativas podem criar crimes e combinar penas. Medida provisória não pode, decreto legislativo não, resolução também não, tá? Lei delegada não pode. Emenda constitucional, ela altera o texto constitucional e na Constituição você não encontra crimes. Na Constituição Federal você encontra ordens para o legislador criar crimes por meio da lei, ou lei ordinária ou lei complementar, ok? Bem, próximo princípio aí, pessoal, vamos voltar lá na legalidade, olha aqui, ó. Não há crime sem lei anterior. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Que princípio é esse? Isso, muito bem, princípio da anterioridade. Princípio da anterioridade. O que esse princípio nos informa? Ele fala que o crime militar aqui, ele deve estar previsto de forma prévia em lei. Então, olha, o crime e a pena devem estar previstos de forma prévia na lei. A lei, tanto lei ordinária e lei complementar, elas serão criadas por quem? Isso, pelo Congresso Nacional. É assim, ó, inicia na Câmara ou no Senado, né? A depender aqui da iniciativa de lei. Inicia na Câmara ou no Senado, lá no Congresso Nacional. Iniciou aqui e aprovou. Se for lei complementar, maioria absoluta. Se for lei ordinária, maioria o quê? Relativa. Em turno único, aprovado aqui, vai para onde? Vai para o presidente para que ele sancione ou vete esse projeto de lei, tá? Vai para o presidente, então, aqui para que ele sancione ou vete o projeto de lei. Aí o presidente, ele vai analisar aqui, tá? Lá no Palácio do Planalto, enfim. Vai analisar, então, o nosso projeto de lei aqui e vai sancionar ou vetar o nosso projeto de lei. Se ele sancionar, ele promulga e manda para o Diário Oficial para publicar.
publicou. Publicação. Publicação. Publicou, quando que ele entra em vigor? Depende. A lei mesma vai dizer, pode ser que ela entre em vigor na data de sua publicação, mas pode ser que ela entre em vigor em outra data. Se entrar em vigor, vigência, se ela entrar em vigor em outra data, a gente precisou de um prazo para nos acostumar com essa lei, tá? A gente chama esse prazo de período de vacância, ou em latim, a gente vai chamar de vacatio legis. Vacatio legis, é o chamado período de vacância. É um período que a gente tem para acostumar após a publicação. Lembrando que, se a lei disser que ela entra em vigor na data de sua publicação, não teremos período de vacância, ok? Aí vamos lá, pessoal. Se ela entrar em vigor 3 meses depois de sua publicação, quando que ela vai ser aplicada? Sim, muito bem, a partir da sua entrada em vigor, a partir da sua vigência, só para os fatos que ocorrerem após a sua vigência. Ela não pode ser aplicada para os fatos que ocorrerem anteriormente. Nota que eu estou falando da lei incriminadora, aquela que define crimes e comina penas. Então ela só vale para o futuro. Ela tem que ser anterior aos fatos que ela vai abranger. Anota então no seu caderno aí, anterioridade, a lei penal incriminadora, deve ter vigência anterior aos fatos, por ela abrangidos. Deve ter vigência anterior aos fatos por ela abrangidos. Ok, pessoal? Então, olha, ela entrou em vigor e ela só vai aplicar os fatos que ocorrerem após a sua entrada em vigor. Vamos lá? Próximo princípio aí, taxatividade, para você entender, vamos voltar aqui para a legalidade. Ele fala assim, ó, não há crime sem lei anterior que o defina. Não há crime sem lei anterior que o defina. Nem pena sem prévia cominação legal. Que princípio é esse? Princípio da taxatividade. Anota já então no seu caderno aí, taxatividade, princípio da taxatividade. A lei penal incriminadora, ao definir o crime, deve fazê-lo de forma precisa, certa e clara. Ao definir o crime, deve fazê-lo de forma precisa, certa e clara. Ao definir o crime, deve fazê-lo de forma precisa, certa e clara. Olha, o princípio da legalidade mandou a lei definir, não foi indefinir. Não pode ter, por exemplo, o tipo penal definindo o crime assim, ó, fazer coisas. Não pode. Por quê, pessoal? Fazer coisas. O que é fazer coisas? Não sei, né? É muito amplo, né? Ou coisar. Tem algumas pessoas que utilizam muito o verbo coisar e o substantivo coisa. Eu estava fazendo umas coisas aqui e aí eu ia coisar ali, enfim, tá? Não tem como, tá, pessoal, criar um tipo penal nesses moldes. Você, destinatário da norma, nós temos que ler o tipo penal e saber qual crime eu estou sujeito. E se eu não quiser praticar o crime, eu tenho que saber qual conduta eu hei de me abster de praticar para não incorrer naquele crime, tá? Então, olha, a lei tem que definir de forma precisa, certa e clara, para eu ter certeza o que eu tenho que fazer ou deixar de fazer no caso concreto. Tamo junto aqui, pessoal? Então tem que ser o quê? Taxativo, preciso, certo, claro, ok? Tamo junto? Próximo princípio aí do seu caderno, letra E. Eu vou agora ir lá no texto constitucional para a gente falar desse princípio. Esse é o princípio da irretroatividade da lei penal. Irretroatividade da lei penal. Muita atenção aqui, que esse aqui está no artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal. Lembrando que esse aqui, a gente já falou que ele está no artigo 1º do CPM, mas ele também está no artigo 5º, inciso 39 da CF, tá? Agora, esse aqui não está expressamente no CPM, mas eu preciso te falar dele para que você entenda melhor alguns institutos que nós vamos trabalhar aqui no CPM, tá? No artigo 5º, inciso 40, ele fala assim, ó, a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Se quiser anotar, anota aí. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. É um princípio aplicável aqui, tá, pessoal, ao direito penal militar, normalmente, lá no texto constitucional. Então, olha, a lei penal pode retroagir? Não, salvo para beneficiar o réu, pessoal.
Quando ele fala que não retroage, o princípio da anterioridade já tinha dito, porque se a lei tem que ter vigência anterior aos fatos que ela vai abranger, ela não pode ser aplicada para o passado. Então ela não pode ser aplicada para o passado. Isso aqui não é possível, tá? Não é possível. Então o princípio da anterioridade já diz isso, que a lei penal não retroage. Na verdade, o princípio da irretroatividade ele veio para trazer não a regra, ele reproduziu a regra, mas ele trouxe o quê? A exceção, a possibilidade de retroação quando a lei for o quê? Benéfica ao réu, ok? E a gente vai estudar então aqui algumas leis que são benéficas e que retroagem, previstas no Código Penal Militar. A primeira delas aí no seu caderno, tópico de número 1, é a lei supressiva de incriminação. Lei supressiva de incriminação. Lei essa, pessoal, que é chamada pela doutrina, e você que está acostumado muito com o direito penal comum, é o famoso abolitio criminis, tá? Então esse aqui é o famoso abolitio criminis. É o famoso, então, abolitio criminis. Abolitio criminis, lei supressiva. Olha, muita atenção que o nome já está dizendo. É abolitio criminis em latim, aqui é abolitio criminis em português. Lei supressiva, suprime, acaba, né? Com a incriminação. É a lei que suprime a incriminação. Ficou claro aqui, pessoal? Ou abolitio criminis, abolindo o crime. Era crime, não é mais. Então, o que é a lei supressiva de incriminação ou abolitio criminis? Isso, anota aí no seu caderno. É uma lei nova que deixa de considerar o fato como criminoso. É uma lei nova que deixa de considerar o fato como criminoso. Olha, isso aconteceu lá no penal comum em 2005 com a conduta de adultério. O adultério até 2005 era crime, pós 2005 deixou de ser considerado crime. Aconteceu também com a contravenção penal de mendicância, né? Que até 2009 era contravenção. Pós 2009, abolitio criminis, lei supressiva de incriminação, ok? Aqui, pessoal, a gente tem o abolitio criminis também. Se algum crime militar deixar de ser considerado crime, a gente vai aplicar aqui essa regra. E o que ela nos informa? Ela fala que a lei nova, que deixa de considerar o fato como criminoso, que suprime a incriminação da conduta, ela sempre retroagirá, cessando os efeitos penais da sentença penal condenatória, mas prevalecem os efeitos o quê? Civis. E isso está claro aqui, pessoal, expresso no CPM, tá? Lá no penal comum ele não deixa claro os efeitos civis, simplesmente fala que os efeitos penais cessam. Aqui não. Aqui ele fala que os efeitos penais cessam, mas permanecem os efeitos o quê? Civis expressamente. Ficou claro aqui, pessoal? E qual a natureza jurídica dessa lei supressiva de incriminação ou do abolitio criminis? Muito bem, é causa de extinção da punibilidade. É uma das causas previstas no artigo 123 do Código Penal Militar, beleza? Anota então já no seu caderno aí, lei supressiva de incriminação, abolitio criminis. Anota aí, natureza jurídica, trata-se de causa de extinção da punibilidade. Trata-se de causa de extinção da punibilidade. Como assim, professor? O Estado ganha o direito de punir, mas se vier uma lei e suprime a incriminação, o Estado perde o direito de punir. Então, é uma hipótese em que o Estado perde o direito de punir. Eu chamo então de quê? Causa de extinção da punibilidade. Natureza jurídica de causa de extinção da punibilidade. Professor, o que é esse negócio de natureza jurídica? Olha, a natureza jurídica é o que é aquilo para o direito. Se eu quero saber o que é o abolitio criminis para o direito penal, eu pergunto qual é a natureza jurídica. Então, o abolitio criminis é o quê? É uma causa de extinção da punibilidade. Como se classifica aquele instituto para o direito penal, beleza? E olha, para a gente finalizar aqui a lei supressiva de incriminação, né, abolitio criminis, qual é o efeito mesmo? Anota aí no seu caderno. Com o abolitio criminis, cessam todos os efeitos penais da sentença penal condenatória. Com o abolitio criminis, cessam todos os efeitos penais da sentença penal condenatória, mas permanecem os efeitos civis. Então, olha, pessoal, cessam os efeitos penais. Cessam os efeitos penais, mas permanecem os efeitos civis. Então só vai cessar o quê? Os efeitos penais. Então ele era reincidente, passa a ser primário, ele tinha maus antecedentes por isso, passa a ter bons antecedentes, ele
estava indo cumprir a pena, pode sair, vai ser posto em liberdade, o nome dele vai ser riscado do livro dos culpados, ok, pessoal? Beleza? Então, esse é o Abolição Crimes, que é uma lei benéfica e também retroage, pode ser aplicável posteriormente, tá? Próximo tópico aí no seu caderno, ainda dentro aqui de aplicação da lei penal no tempo, né? Vamos falar aqui agora da Novatio Legis in Melius. Novatio Legis in Melius. Novatio Legis in Melius. Ou Lex Mitior. Ou Lex Mitior. Novatio Legis in Melius, Novatio Legis in Melius, o Lex Mitior. Olha, o próprio nome já está indicando, eu sei que é latim, mas dá para a gente fazer aqui uma análise do cognato, né? Nova lei melhor, lei melhor. Na verdade, pessoal, Novatio Legis Melius ou Lex Mitior é uma lei melhor. Eu pergunto, a lei melhor retroage? Sempre retroagirá por força do nosso texto constitucional. Aqui, ó, não retroage, mas se for para beneficiar, retroage. Então já anota aí no seu caderno. A nova lei que, de qualquer forma, beneficiar o réu, a nova lei que, de qualquer forma, beneficiar o réu, sempre retroagirá. A nova lei que, de qualquer forma, beneficiar o réu, sempre retroagirá, mesmo que haja sentença penal condenatória com o trânsito em julgado, mesmo que haja sentença penal condenatória com o trânsito em julgado, mesmo que haja sentença penal condenatória com o trânsito em julgado, ou sentença irrecorrível. Professor, o que é esse trânsito em julgado? Quando não cabe mais recurso, quando a sentença se torna o quê? Irrecorrível. Pronto, trânsito em julgado, acabou o processo. Nesse caso, pessoal, se for a lei benéfica, mesmo após o trânsito em julgado, eu aplico a nova lei para retroagir e beneficiar o réu, ok? Beleza? Então, exemplo aqui, suponhamos que ele foi condenado a uma pena de 10 anos e o crime tinha a pena de, sei lá, de 4 a 10 anos. Aí depois veio uma lei e reduziu para 2 a 8 anos. Pergunta, pessoal, se ele tinha pegado a pena máxima e veio uma lei nova e reduziu o patamar de pena, então ele tem que ser beneficiado. Essa pena dele tem que ser recontada para que ele tenha uma pena menor. Porque mesmo após o trânsito em julgado, a gente aplica a nova lei que de alguma maneira beneficia o réu. De reduzir um dia de pena, já tem que retroagir e beneficiá-lo, ok? Estamos juntos aqui? Vamos agora falar da Lex Tercia. Olha, o Código Penal Militar, ele fala aqui expressamente dessa Lex Tercia, também chamada aí no seu caderno de combinação de leis. Anota então no seu caderno aí, Lex Tercia ou combinação de leis. Lex Tercia ou combinação de leis. Beleza? Estamos juntos aqui? Vamos lá então, pessoal. No de cima, como que acontece aqui? No de cima é assim, ó. Lei 1 define para aquele crime a pena de 4 a 10 anos. Foi o que a gente tinha falado, né? Aí vem uma lei 2 revoga a lei 1 e define para o mesmo crime a pena de 2 a 8 anos, tá? Eu pratico o crime na vigência da lei 1. Pratiquei o crime aqui, ó, na vigência da lei 1. Se o juiz vai aplicar sentença na vigência da lei 2, eu vou aplicar qual lei? A 1 ou a 2? Isso, meu querido. A gente aplica a lei 2, né? Por que a gente vai aplicar a lei 2? Muito bem, porque ela é mais benéfica. Então, vou aplicar a lei 2 aqui a um fato que ocorreu antes da sua vigência, já que ela é benéfica ao réu, beleza? Então, nesse caso, é uma nova lei que beneficiou, então a gente aplica ela, ok? Agora aqui, pessoal, a gente tem uma lei 1, que define para o crime a pena de 2 a 8 anos. E aí vem uma lei 2. Vem aqui uma lei 2 e revoga a lei 1 e define para o mesmo crime a pena de 4 a 10 anos. Ocorre que essa nova lei, ela traz aqui para a gente uma causa de diminuição de pena. Então, ela tem aqui uma causa de diminuição de pena. Causa de diminuição de pena. Causa de diminuição de pena e traz ali alguns requisitos para essa causa de diminuição de pena. Reduzindo a pena aqui de metade. Reduzindo aqui a pena de metade. Então, vamos reduzir essa pena de metade. Beleza? Bem, vamos analisar só
a pena em abstrato. Suponhamos que eu tenha praticado o crime na vigência da Lei 1, tá? Pratiquei o crime, então, aqui na vigência da Lei 1. E o juiz vai aplicar a sentença na vigência da Lei 2, tá? Na vigência da Lei 2, que revogou a Lei 1. Só analisando a pena em abstrato. Qual lei é melhor? Isso, essa aqui, 2 a 8 anos, tá? Agora, vamos lá. Essa lei tinha causa de diminuição de pena? Não tinha. Então, esse é o patamar, 2 a 8 anos. A pena, então, de quanto? 2 a 8 anos. Ficou claro aqui, pessoal? Beleza? Suponhamos que o indivíduo recebeu aqui a pena de 3 anos. 3 anos, se ele fosse condenado, recebia pena de 3 anos. Aqui é impossível ele receber uma pena de 3 anos. Mas suponhamos que ele seja condenado aqui. Aí a pena dele deu 5 anos. Se ele tiver essa redução de pena, 5 diminui de metade, a pena dele vai para 2,5. Então, qual lei ficou melhor aqui no caso concreto? Isso, a Lei 2. Porque se eu aplicar aqui a redução de pena, a pena fica inferior à pena antiga. Ficou claro aqui, pessoal? Beleza? Então, olha, se eu aplicar essa com essa redução, ela vai ficar menor. Mas vamos lá, vamos melhorar mais ainda para o réu. Porque se eu aplicar no mínimo aqui, reduzindo de metade, vai ficar 2 anos. Mas olha, fica melhor se eu aplicar aqui no mínimo, reduzindo de metade, fica 1 ano. Pergunta, pessoal, posso fazer essa combinação de leis aqui, ó? Eu pego a pena da Lei 1 e aplico a diminuição de pena da Lei 2. Isso pode acontecer? Não pode, porque se isso ocorresse, o juiz estaria fazendo uma terceira lei. Terceira lei, lex tercia. Então, essa combinação de leis viola o princípio da separação de poderes. Agora, o que o juiz pode fazer no caso concreto? Ele pode aplicar as duas leis, aplica a Lei 1 separadamente, aplica a Lei 2 separadamente, e aquela que ficar melhor no caso concreto, essa que tem que ser aplicada. Essa é a solução do STF, tá? Para o tráfico de drogas. Fechou, pessoal? Beleza? E ele já deu essa solução, STJ, até súmula, né, do STJ. Então, olha, doutrina, STF, STJ e o CPM de forma expressa dizem que não pode haver combinação de leis, pois viola o princípio da separação de poderes, devendo ser analisadas as leis em separado. E aquela que ficar melhor no caso concreto, essa que tem que ser aplicada. Ficou claro aqui? Anota nos cadernos aí. É vedada a combinação de leis, é vedada a combinação de leis por violar o princípio da separação de poderes. É vedada a combinação de leis por violar o princípio da separação de poderes. Vírgula. Devendo o juiz no caso concreto, é vedada a combinação de leis por violar o princípio da separação de poderes. Vírgula. Devendo o juiz no caso concreto aplicar ambas as leis autonomamente para verificar qual é a melhor para o réu, ponto, tá? Qual é a melhor para o réu. Tamo junto aqui, pessoal, beleza? Então, olha, é vedada que a combinação de leis eu tenho que analisá-las autonomamente para verificar qual é a melhor para o réu no caso concreto, né, que vocês já tinham colocado, beleza? Fechou? Bem, então lex tercia é vedada que a gente não pode ter lex tercia no direito penal militar também, nem direito penal comum. Então o direito penal brasileiro não admite o quê? Combinação de leis, não admite lex tercia. Próximo tópico aí, medida de segurança. Olha, a medida de segurança é um tratamento ambulatorial ou internação psiquiátrica aplicável a quem? Ao inimputável. Então, olha, pessoal, a medida de segurança é uma sanção penal, aplicável a quem? Ao inimputável, beleza? Então, ele vai ficar internado ou submetido a um tratamento ambulatorial psiquiátrico, ok? Agora eu pergunto, pessoal, eu aplico qual lei? A lei, muito bem, aqui eu aplico o princípio do tempus regit actum. Tempus regit actum. Como assim? Vamos então analisar aqui na linha do tempo. Nós temos aqui o advento da lei, Lei 1, tá? Aí o indivíduo praticou o
o fato típico ilícito, ele é inimputável, tá? Então ele praticou o fato, vou chamar aqui de fato, não vou chamar de crime, tá? Ele praticou o fato aqui. E aí, pessoal, veio uma lei 2, e definiu aqui um tratamento específico na medida de segurança. Eu aplico qual lei aqui? Muito bem, eu aplico a nova lei, tá? Se eu for aplicar aqui na sentença, eu vou aplicar a nova lei. Agora eu pergunto, o indivíduo já está na execução, ele está cumprindo lá a internação. Se aqui na execução, vier uma nova lei, eu aplico a nova lei aqui, ó. Então eu sempre vou aplicar a lei que estiver vigente para a medida de segurança. Então ela está retroagindo? Está retroagindo, tá? Porque eu aplico aqui o tempus regit actum para a medida de segurança. Beleza? Anota nos cadernos aí. A lei que regula a medida de segurança, será aplicável sempre que estiver vigente. Sempre que estiver vigente. Estamos junto aqui, pessoal? Sempre que estiver vigente. Foi revogada? Não, eu aplico a nova, tá? Estamos junto aqui? Sempre a que estiver vigente. Sempre a que estiver vigente. Estamos junto aqui, pessoal? Vamos agora para a lei excepcional e lei temporária. Olha, muita atenção que a lei excepcional e a lei temporária, elas são excepcionais ou temporárias porque elas vêm para regular um fato normal e elas são temporárias também porque ambas se auto-revogam. Qual a diferença delas? Anota então nos cadernos aí. Lei excepcional. Anota aí. Lei excepcional. É uma lei auto-revogável. Lei excepcional é uma lei auto-revogável. E a sua cláusula de auto-revogação, se dá com a cessação da anormalidade que ela veio regular. E a sua cláusula de auto-revogação se dá com a cessação da anormalidade que ela veio regular. Estamos juntos aqui, pessoal? Agora anota aí lei temporária. Já a lei temporária se auto-revoga, numa data certa do calendário. Só muita atenção, hein? Olha, então essa lei, ela entrou em vigor e ela já traz o dia, né, da sua auto-revogação ou uma condição específica aqui para a sua auto-revogação. Se ela ocorrer, ela se auto-revoga. E ela regula que os fatos que ocorreram durante a sua vigência. Vamos lá, ela se auto-revogou. Se esse indivíduo praticou o crime aqui, ó, e não foi punido ainda com a auto-revogação ao abolir seu crime, não. Por quê, pessoal? Elas são ultrativas. Serão aplicáveis mesmo após a sua revogação aos fatos que ocorrerem durante a sua vigência. Beleza? Anotando os cadernos aí. Essas leis, que já colocou o conceito em cima, né? Anota aí. Essas leis são ultrativas. Pois são aplicáveis aos fatos que ocorrerem durante a sua vigência. Então, os fatos têm que ocorrer aqui, ó, durante a sua vigência. São aplicáveis aos fatos que ocorrerem durante a sua vigência, mesmo após a sua auto-revogação. Aos fatos que ocorrerem durante a sua vigência, mesmo após a sua auto-revogação. Estamos juntos aqui, pessoal? Vamos, para a gente finalizar aqui, falar do tempo e o lugar do crime. Letra G no seu caderno, tempo do crime. Vamos lá. Quando que ocorre o crime? Quando é considerado praticado o crime? Eu estou falando de aplicação da lei penal. Quando que eu considero praticado o crime? Muito bem, é a teoria da atividade para o tempo do crime. Então, olha, a gente adotou aqui, ó, a teoria da atividade. E já anota aí no seu caderno, teoria da atividade.
Considera-se praticado crime? Considera-se praticado crime no momento da ação ou omissão. No momento da ação ou omissão, notem que eu falei momento, grifa em momento. Considera-se praticado crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Ainda que outro seja o momento do resultado. Ainda que outro seja o momento do resultado. Pessoal, a gente vai aplicar aqui essa definição da teoria da atividade. Nesse caso, olha, muita atenção, hein? O indivíduo, ele é menor. Ele praticou um fato. Então, ele é menor, ele praticou um fato. Então, a conduta ocorreu aqui, a ação e omissão. Ocorre que essa conduta ocasionou um resultado após os 18 anos. Pergunta, nesse caso, eu aplico o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, eu aplico o CPM? Muito bem, nesse caso eu vou aplicar o ECA, tá? Vou aplicar o Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto da Criança e do Adolescente. Não vou aplicar o CPM. Por que que eu não aplico o CPM? Porque eu considero praticado o crime não é no momento do resultado, e sim no momento da ação ou omissão. Fechou? Então, teoria da atividade para definir o momento do crime. Agora, vamos para o plus, né? Aqui tem uma dicção diferente do Código Penal comum, né? Que é o lugar do crime. Já anota aí no seu caderno, letra H, lugar do crime. Lugar do crime. E olha, a gente tem aqui uma definição para o lugar do crime, se o crime for comissivo ou se o crime for omissivo. Lembrando que comissão é ação. Se o crime for por ação, é uma teoria. Se o crime for por omissão, é outra teoria. É lógico, tem divergência aqui nessa situação e eu até adoto essa divergência, né? Só que eu não vou trazer aqui para vocês como a regra. A regra é o que eu vou falar para vocês aqui agora, tá? O que o código fala? Anota aí, tópico 1, para os crimes comissivos. Para os crimes comissivos. Considera-se praticado o crime, considera-se praticado o crime no lugar, e grifa lugar. Considera-se praticado o crime no lugar da ação, considera-se praticado o crime no lugar da ação, no todo ou em parte, considera-se praticado o crime no lugar da ação, no todo ou em parte, vírgula, bem como onde produziu ou deveria produzir-se o resultado, bem como onde produziu ou deveria produzir-se o resultado, bem como onde produziu ou deveria produzir-se o resultado. Notem que nesse caso eu coloquei o lugar da ação. Aí essa ação aqui, pessoal, ocorreu numa cidade. O resultado ocorreu em outra cidade. Qual é o lugar do crime? Na cidade da ação e na cidade do resultado, tá? Onde deveria produzir seu resultado nos crimes sentados. Fechou? Que teoria é essa? Essa é a chamada teoria da ubiquidade. Teoria da ubiquidade ou teoria mista. Porque tanto faz se no lugar da ação ou no lugar do resultado, beleza? Agora, anota aí para os crimes omissivos. Muito bem, anota aí. Considera-se praticado o crime, onde a conduta deveria ser produzida, se o crime for omissivo. Considera-se praticado o crime, onde a conduta deveria ser produzida, se o crime for omissivo. Aí a doutrina fala que aqui a gente adotou a teoria da atividade. Beleza? Teoria da atividade. Lembrando aí que a gente só tem relevância aqui nos crimes à distância, tá? Como assim? Olha, Brasil. Se a ação ocorreu no Brasil e o resultado ocorreu na Bolívia, né? Nesse caso, qual é o lugar do crime? O Brasil. Por quê? Tanto faz pra gente, se é aqui ou lá. Então aqui é o Brasil, aplicamos a lei brasileira. Exemplo 2. A ação ocorreu na Argentina
E o resultado ocorreu no Brasil. Qual lugar do crime? Brasil. Por quê? Porque pra gente tanto faz, tanto lá quanto aqui, e aqui, como o resultado ocorreu no Brasil, a gente considera o Brasil o lugar do crime, tá? Agora vamos lá, outro caso aqui. Suponhamos nesse caso aqui, ó, a ação ocorreu na Argentina, um indivíduo foi trazido para o Brasil, exemplo, homicídio. Ele foi vítima de tentativa de homicídio, foi trazido para o Brasil para ser socorrido aqui. E aqui ele não morre, então crime tentado. Pergunto, o resultado ocorreu no Brasil? Não. Então o Brasil é o lugar do crime? É, meu querido. Por que é? Porque você colocou onde deveria ter produzido o resultado. Então, se ele foi trazido para o Brasil e aqui o resultado deveria ter produzido, mesmo que ele não tenha produzido, crime tentado, aqui é considerado o lugar do crime. Fechou? Agora, nos crimes omissivos, onde deveria ter produzido a ação, por exemplo, omissão de socorro, aí a pessoa está precisando de socorro aqui. Onde eu devia ter praticado a conduta comissiva para salvar? Aqui. Então, aqui é o lugar do crime. Fechou, pessoal? Beleza? Tamo junto? E como, pessoal, os crimes omissivos não são crimes de resultado, né? Aí a doutrina fala que tudo é teoria da ubiquidade mesmo, tá? Tamo junto? Bem, então nós temos aqui, ó, teoria da ubiquidade para os crimes comissivos e teoria da atividade para os crimes omissivos. Então nós temos até uma dica mnemônica aqui para você gravar as duas teorias. É o LUATA, tá? LUATA. LUATA eu coloco aqui embaixo aqui um CO, tá? LUATA CO. LUATA CO, tá? Deixa eu até colocar aqui, de acordo com a cor que eu coloquei para as teorias, LUATA CO. Por quê? Lugar do crime, ubiquidade, lugar do crime, ubiquidade para os crimes comissivos. E atividade para os crimes omissivos. E tempo do crime, atividade, tá? Então, lugar do crime, ubiquidade para os crimes comissivos e atividade para os crimes omissivos. Tempo do crime, atividade. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, vocês não perdem por esperar. Próximo bloco, próximo módulo, a gente continua aqui a aplicação da lei penal militar. Tamo junto, até mais e tchau!